Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica muito especial. Vou estar falando sobre quem responde nos tarôs. Nos tarôs, né, tarôzão ali clássico, tarô de 78 cartas. Quem é que responde ali? O tarô é um oráculo, né? Os búzios são oráculo também, as runas são oráculos também, e você tem ali, né, um conjunto de entidades, né, espirituais que respondem aqui nas cartas, que respondem nesses oráculos. Quem é que responde aqui no tarô? Você não pode perder, tá? Mas, antes de mais nada, para você que não me conhece, quem sou eu? Eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como o nosso maravilhoso, incrível tarô. Então, minha gente, o tarô é um oráculo. Todo oráculo é um canal de comunicação do indivíduo, da gente aqui encarnado, com os nossos professores espirituais. Cada cultura, né, tem a sua própria mitologia, tem a sua própria ali, interpretação desses professores. Quem são esses professores? Quando a gente joga búzios, né, tem 4 búzios aqui, tem um joguinho de búzios com 4 búzios. Opa, láfia, todos tudo aberto, né? A gente sabe claramente quem responde nos búzios, né? A gente sabe, são os orixás respondem nos búzios. Tem formas diferentes de trabalhar com os búzios. Em Queto se trabalha com os odus, com os signos, são 16 signos. E esses signos têm relação com os orixás vão estar respondendo ali. No candomblé de Angola já é diferente, eles não trabalham com odus, eles não trabalham com signos, eles trabalham diretamente com contato com essas entidades, com esses orixás, que eles interpretam, que eles chamam de inquices, e interpretam também com nomes diferentes. Por exemplo, Yansan é Bamburucema, Oxalá é Lemba. Então são nomes diferentes, mas são mais ou menos as mesmas entidades, né? Então cada cultura tem a sua mitologia própria, interpreta de uma maneira diferente, né? Chama de uma forma diferente esses professores espirituais. No Búzios isso está muito claro. Tem ainda outras complicações aí, por exemplo, no Búzios tradicional se trabalha com os 16 odus megis, com 16 signos, né? Mas Ifá vai fazer uma multiplicação de 16 versus 16, e aí a gente tem 256 odus, 256 signos. Esse vídeo tem a ver um pouco com essa história de Ifá. Eu fui formado em Ifá, né? O meu padrinho falava assim: quem é que responde lá no tarô? Né? Estava me desafiando, querendo saber se eu sabia, na verdade. E eu sei quem responde no tarô. O tarô é um oráculo, né? Reza uma lenda, a gente não sabe direito essa história do tarô, de onde tenha surgido o tarô. A gente faz uma relação muito forte do tarô com a cabala, mas todo o esoterismo, tá? A base do esoterismo moderno é o hermetismo, a alquimia e a cabala. Mas o hermetismo egípcio é mãe desses dois, tanto da alquimia árabe quanto da cabala judaica. E a gente tinha lá os 36 arcanos egípcios que vão gerar os 72 anjos cabalísticos, né, que tem uma relação muito forte com o que acontece aqui no tarô, tá? Ou seja, todo o conhecimento esotérico e provavelmente o tarô também remonta a esses conhecimentos herméticos, a esses conhecimentos do Egito Antigo. Muita gente diz que, né, Aleister Crowley e outras pessoas falam do livro de Thoth, né, como o livro T, que é um livro fundamental ali sobre a história do tarô. E esses caras muitas vezes diziam: não, esse papo de dizer que remonta ao Egito, isso não é verdade não. Mas tem ali o livro de Thoth, um dos livros fundamentais aí, inclusive de Aleister Crowley, né? E os arcanos maiores, o tarô, ele tem uma primeira divisão que é 22 arcanos maiores, são 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores.
Essa história, a história que é contada ali nos Arcanos Maiores, tem uma relação muito forte com o mito lá de Osíris, é, é, mas, né, posteriormente, né, o tarô vai ser mais associado à cabala. A maioria dos tarólogos que se aprofundam aí nesse estudo, né, das origens do tarô, das relações místicas do tarô, vão associar o tarô à cabala, especialmente aquela representação muito importante da cabala, que é a árvore da vida. A árvore da vida, são 10 sefirotes, eles chamam de sefirotes, são 10 estágios, 10 níveis. A filosofia espiritual cabalística é muito profunda, eles têm 3 níveis anteriores de manifestação. Essa árvore sefirótica é a estrutura das emanações divinas. De Keter, a coroa, o primeiro nível de manifestação, quando se faz o verbo, é o primeiro nível de manifestação, até o 10º nível, que é Malkuth, o reino material. Cada uma dessas 10 séfiras representa aí um nível dimensional, por assim dizer. Mas o conhecimento cabalístico ele é tão profundo que ele tem outros níveis anteriores. Ain Sof, Aur. São 3 níveis de manifestação antes do verbo se manifestar em Keter, né? Cada um desses níveis tem os seus seres. E ali no nível 1 são os serafins, no nível 2 os querubins, até chegar no nível 9, né, acima da gente, que são os anjos, e no nível 10, que são as almas humanas. Esses 10 níveis aí estão representados do Ás ao 10 nos arcanos menores. Conectando eles, a gente tem o que? 22 caminhos, formando a estrutura dessa árvore da vida. E esses 22 caminhos são uma representação tanto das 22 letras matrizes do alfabeto hebraico, quanto das 22 lâminas, das 22 cartas, dos 22 arcanos maiores do tarô. Então a gente, nessa estrutura, a gente tem de Keter a Malkuth, 10 níveis de manifestação, é o Ás ao 10 dos arcanos menores. Conectando essas sefirotes, a gente tem 22 caminhos, que são os 22 arcanos maiores. E essa estrutura ela tem 4 níveis de manifestação, que é a representação dos 4 naipes do tarô, dos arcanos menores do tarô, e das 4 figuras, que aqui nesse baralho que eu uso, que é o baralho que é a interpretação do Sir Arthur Waite em relação ao tarô. Crowley vai fazer de uma forma diferente, mas todos têm essa estrutura: 22 arcanos maiores, os 56 menores, dividido em 14 cartas de 4 naipes diferentes, 10 cartas do Ás ao 10 e mais 4 figuras que o Sir Arthur Waite vai chamar de pajem, cavaleiro, rainha e rei. Comparativamente falando, o Crowley chama de uma forma diferente. Ele vai chamar de princesa, príncipe, rainha e cavaleiro. É só uma forma diferente de interpretar a mesma coisa, mas você vê que toda essa estrutura do tarô, das 78 cartas do tarô, estão presentes nessa árvore da vida. Então a relação do tarô com a cabala, ela é óbvia. Como diria Nelson Rodrigues, é mesmo óbvia, ululante. Mas Everton, você está falando, e quem responde aí? Então estava falando o seguinte: nos búzios, independente se você vai jogar ali com, né, com a forma do candomblé de Queto, né, se você vai jogar com Ifá, são os orixás que estão respondendo ali. Né? No Ifá, Orumilá tem um papel fundamental, é a própria representação do mago, do bruxo, do intérprete. No candomblé de Angola, os orixás são chamados de inquices, né? E esses inquices são os orixás, eles têm nomes diferentes e têm uma relação muito, muito forte um com o outro ali. Lemba com Oxalá, Bamburucema com Iá, falei do meu pai e da minha mãe, mas todos os outros também. Xangô com Zazi, então, né, são eles que respondem ali nos búzios. Nas runas você tem ali aquelas entidades da mitologia nórdica, né? As mitologias são as representações culturais, né? A forma como cada cultura interpretou aí esses professores espirituais, e os oráculos são caminhos de contato com essa espiritualidade, por assim dizer, né?
Então todo oráculo está conectando o indivíduo, esse intérprete ali, esse bruxo, esse mago, esse cartomante, com um conjunto de professores espirituais. Então, Everton, o baralho cigano se conecta com as entidades ciganas? Sim, se conecta com as entidades ciganas, não apenas com elas, porque os oráculos eles se prestam também para comunicar com as nossas próprias entidades, porque a gente também traz na nossa história pessoal, né, é, é, pessoal e transpessoal, a gente traz relações com esses professores espirituais e alguns oráculos você pode empregar para se conectar com esses professores, independente dessa forma que cada cultura interpreta. Mas aqui no tarô, quem responde, né, são 78 cartas, quem responde aqui no tarô? Quem responde aqui no tarô são os anjos cabalísticos. A gente tem um estudo muito sério dentro da cabala. Ali você tem ali um conjunto de 72 anjos. 72 anjos cabalísticos, Verruiahá até Mumiahá. Verruiahá, o primeiro anjo, Mumiahá, o anjo número 72. Né? E são eles aqui que estão respondendo, são os professores espirituais que estão por trás do oráculo do tarô. Essa é a forma como os cabalistas interpretaram, né, esses professores. Aí alguns vão dizer assim para mim, modernamente a gente está falando, isso aí é tudo Anunnaki. Não interessa, são professores espirituais muito importantes para a gente. Então você pode trabalhar o tarô aí com as suas próprias entidades? Consigo. Assim como o baralho cigano também se presta a isso. Quando em 2010, quando eu estava... quando eu escrevi minha primeira, peguei minha apostila de tarô, que eu trabalhava nos meus cursos, e transformei num livro. Aí eu jogando Búzios, com uma mãe de santo muito querida, um beijo para você, Dona Marlene da Hora, que vem de um terreiro muito tradicional lá do Candomblé da Bahia, Candomblé de Angola, o Tanuri. Ela tem um trabalho agora aqui em Raiz da Serra, no Rio de Janeiro, um trabalho maravilhoso, né, tanto um trabalho ali de candomblé de Angola, quanto um trabalho ali que seria uma espécie de umbanda, o Caboclo Marujo atuando ali também. Né? Eu jogando com ela uma vez em 2010, ela falou assim, olha, tem uma Padilha que quer falar com você, mas ela se sente melhor falando contigo através do baralho cigano. Pô, eu comecei a jogar o baralho cigano mais, né? E me ajudou muito, consegui orientar muita gente, prosperei muito com esse baralhinho cigano, fui trabalhar em empresa graças a esse trabalho aí com essa Padilha, né? Ou seja, uma entidade de umbanda, por assim dizer, né? Trabalhando com o oráculo, que é um oráculo cigano, não estava interpretando ali em cima dos professores ciganos, que a gente poderia chamar assim, né? Isso acontece também no tarozão. Isso porque, na verdade, as cartas, na lenda egípcia, do que seria né, a origem egípcia dessas cartas, isso é contado pelo Gio Moebius, no Arcanos Maiores, Arcanos Menores do Tarô, ele fala sobre isso. Ele fala que os sacerdotes egípcios, prevendo, né, que aquela civilização egípcia ia entrar em colapso, prevendo também que o mundo ia decair muito, eles resolveram, né, compilar o conhecimento espiritual deles através de um baralho, porque como, né, os indivíduos seriam muito mais corruptíveis e dados aos vícios, seria uma forma de estar passando esse conhecimento para a prosperidade. Então, na verdade, né, talvez, né, no primeiro momento, essas entidades aqui por trás seriam os tais dos 36 arcanos, decanos egípcios. Né? Depois isso vai ser repensado, reinterpretado, ressignificado pelos cabalistas como 72 anjos, 72 professores espirituais que estão aqui, né, para nos orientar. Aí a gente pega, mas aqui são 78 cartas, cada carta está ligado a um anjo. Alguns dizem que sim, aí tira ali os quatro ases, que seria a representação dos 4 elementos, você tira o diabo, que seria a representação do diabo, e você tira ali também, uns tiram o louco, que seria uma interpretação da alma humana, né? E outros mantêm o louco e tiram a roda da fortuna, que seria uma representação de Deus. Deus, o diabo e os 4 elementos.
ou então os 4 elementos, o diabo e a alma humana. E a roda da fortuna seria uma representação de um anjo específico, tá? Mas não é dessa forma que eu trabalho, eu particularmente trabalho. Eu entendo, né, a presença desses professores espirituais atuando na minha mente, e as cartas são uma forma de me comunicar, né, com esses professores, não apenas com esses professores, mas especialmente com a orientação que vem desses professores espirituais. Então é isso, gente. Só um briefzinho, sabe? Então você já sabe quem é que fala aqui no tarô. Quem fala no tarô são os anjos cabalísticos, mas a nossa própria forma de interpretar esses professores espirituais pode dar uma pincelada diferente. Mas de uma leitura tradicional são os anjos cabalísticos, os 72 anjos falando com a gente aqui no Tarozão. Essa foi a dica dessa quarta-feira. E aí, minha gente, você curtiu a dica? Dá o seu like ali e também conversa aí com a gente, vamos interagir nas redes. Muito obrigado, até a próxima.